Bom, nós vamos dar continuidade. A gente começou falando da literatura espírita, né? E a gente vai dar continuidade ao tema. A gente não teve reunião de semana passada, então semana passada o tema seria, com a nossa irmã Ana Flávia, que seria sobre as obras básicas. Hoje nós vamos falar um pouco de romance espírita, vamos estar pulando um pouquinho, porque é muito importante a gente entender a importância das obras básicas, para depois a gente compreender um pouquinho a questão do romance espírita. Eu coloquei aqui, né, algumas fotos, algumas imagens de alguns romances espíritas. Todos esses eu já li, né, entre vários. Acredito que centenas de livros espíritas que eu já li. E todos eles têm um significado. Não só dentro da literatura espírita, mas especificamente, se a gente vai pensar no romance espírita como uma forma de iniciação ao conhecimento da doutrina espírita. Então, no final, eu vou estar falando de cada um deles, mas só para esclarecer um pouquinho, nós temos ali, são todas obras psicografadas, né? Então, nós temos Os Bastidores da Obsessão, que é uma psicografia do médium Divaldo Franco. Nós temos O Bispo, que é psicografia da médium Ana Cristina Vargas. Nós temos O Brilho da Verdade, que eu até falei sobre ele na palestra que eu fiz falando sobre romance espírita, que é da médium Eliana Machado Coelho. Nós temos lá 2000 anos, né, do nosso querido Chico. Violetas na Janela, de Maria Lúcia Marizeca de Carvalho. E A Vingança dos Judeus, que é de uma médium russa. Não vou nem, Vera, não vou nem ousar falar o sobrenome dela, porque eu não vou conseguir pronunciar. Bom, então, a gente tem que entender primeiro, né, o que é o romance. Como é que se define o romance dentro, né, dos vários estilos literários que nós temos. O romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados aos personagens. Essas personagens vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. Então, o romance, ele tem que ter um enredo, ele tem que ter uma compreensão, ele tem que ter uma história, né? É uma história que é contada. O que sempre foi feito de uma forma oral, até mesmo antes da invenção da escrita, então é transformado em romances. Geralmente a gente associa o romance a obras de ficção. A maioria dos romances são baseados em fatos reais, porque a gente tem como exemplo a nossa realidade. O que é a nossa realidade? É um mundo que nos cerca, a cultura da qual fazemos parte. Geralmente, quando acontece de um romancista escrever alguma obra que está muito diferente da sua realidade, é feito um trabalho de pesquisa minucioso para que ele possa compreender determinada cultura. Então, vou dar um exemplo bem claro. Se um romancista quer escrever um romance e ele vai ter como tema a história baseado, por exemplo, num país do Oriente Médio, ele vai pesquisar a cultura desse povo, a história desse povo, a religião desse povo, os hábitos, né? E muitas vezes muito mais do que isso. Vai pesquisar a geografia do lugar, porque tudo isso tem que estar inserido nesse contínuo espaço-tempo para desenvolver a história. Então, características do romance. É um gênero narrativo, né, da literatura, pois apresenta uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo. Então, você está narrando uma história, por isso que é tão fácil a gente reproduzir de uma forma minuciosa ou não um resumo de alguma obra que a gente leu.
E a marca principal desse tipo é a relação temporal que se estabelece entre os fatos. Mesmo que não sejam narrados na sequência temporal em que ocorre, é sempre possível reconstituir essa sequência. O que significa isso? Às vezes é um romance que começa baseado nas memórias do personagem. E na literatura espírita a gente tem muito disso, romances que são baseados nas memórias do personagem. Principalmente aqueles que acontecem tendo como memórias com o personagem ligado, né, à escravatura, como os pretos velhos. E o romance espírita? O romance espírita é diferente daquilo tudo que a gente definiu até agora? Então, o que é o romance espírita? É a forma literária que conta uma história com ideias espíritas. Então, o que diferencia o romance espírita de qualquer outra obra é justamente o que tem dentro da história, que é baseado no conhecimento, né, em toda a informação espírita. E isso é muito importante para a gente diferenciar uma obra espírita de uma obra espiritualista. Então, abordando temas diversos, que incluem desafios e superações. Eles falam de histórias recheadas de emoções e conflitos, como é a vida de todos nós. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque é interessante falar isso, né? Eu citei a Zíbia Gasparetto anteriormente, né? Pontuando que, do meu ponto de vista, as obras delas do início, né, que ela psicografava, ela tinha um embasamento que preenchia aquilo ali, ó, uma história com ideias espíritas. Mas eu vou citar a Zíbia agora de um outro contexto. É porque a Zíbia, ela é muito lida ainda hoje. Muitas pessoas começam a ter curiosidade, desperta a curiosidade para conhecer sobre o espiritismo através das obras da Zíbia Gasparetto. Mas, ao mesmo tempo que é muito importante, a gente percebe, eu estou falando da Zíbia aqui, mas isso vale para outros autores, tá, gente? A gente percebe uma coisa. Muitas vezes as pessoas chegam dentro de uma casa espírita com a ilusão de que as coisas acontecem exatamente igual ocorre nas obras dela. Ou de qualquer outro romance espírita. Porque nós vamos fazer uma diferença, né, entre determinados tipos de romance. Então, a média espírita Sandra Carneiro vai falar o seguinte: nós vemos ao longo da narrativa em muitas situações e de repente, sem esperar em meio ao prazer da leitura, nos deparamos com a resposta para muitos dos nossos questionamentos. Encontramos alternativas diferentes para problemas que estamos enfrentando e os livros, então, se tornam mais do que uma distração ou uma fonte de informações. Eles se transformam em verdadeiros companheiros de jornadas. Então, esse é um diferencial de um bom romance espírita. Porque, como eu disse antes, todo romance, ele é baseado em fatos cotidianos. Ele é baseado no conhecimento do escritor. O que diferencia a obra espírita é justamente que, baseado no conhecimento espírita, um determinado conflito, vamos dizer assim, familiar, vou dar um exemplo aqui, ele vai ter ali uma explicação, ele vai ter ali uma justificativa, ele vai ter ali um esclarecimento. Então, todos aqueles porquês que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, em razão de problemas, de sofrimento, de dor, de perdas de afetos, dentro da obra espírita, às vezes vem uma resposta muito rápida. Mas a gente tem que entender que é uma narrativa que nós estamos lendo, embora essa narrativa possa ter sido uma realidade em algum tempo, dependendo de como a obra foi escrita. Então, normalmente, os romances espíritas são histórias verdadeiras, e as ideias relacionadas ao espiritismo podem ser dominantes, servindo de pano de fundo ao tema abordado, ou apenas complementares. É assim que essas histórias vão abordar temas como mediunidade, vidas passadas, conhecimento da lei divina, influência dos espíritos, etc. Esse livro tá ali, ó, essa capa assim, não é a primeira capa da primeira edição.
E está ali mais de 1.600.000 exemplares vendidos. É uma obra pequenininha, né? Um romance muito bonitinho, uma história muito gostosa de ler, né? E eu diria assim, se alguém chegasse hoje e não conhece nada do Espiritismo, falava: Luciana, eu queria alguma coisa. Eu não sou uma pessoa dada à leitura, estou fazendo parênteses aqui, tá? Pessoas que às vezes não têm o hábito de leitura, eu queria conhecer. Eu indicaria, sem susto, esse livro, porque ele é muito simples no conteúdo, mas ele é muito rico. Então, Violetas na Janela. Para quem não tem conhecimento da história, ela vai corresponder aquilo que está falando, né, como mediunidade, vidas passadas, influência dos espíritos, porque ela conta a história de uma jovem que desencarnou, e ela vai contar como que foi quando ela chegou no plano espiritual. Então, ali ela vai estar em aprendizado. O diferencial dessa jovem é que ela era uma jovem espírita. Então, ela já chega no plano espiritual com algum conhecimento da vida futura, da vida após a morte. E o interessante é que mesmo com algum conhecimento, isso não impede, como ela mesma fala no romance, dela vamos falar assim, dar algumas mancadas. Por quê? Porque, embora ela tenha conhecimento espírita, ela tenha conhecimento do que acontece na vida após morte, ela está vivendo novamente uma realidade do qual ela não se lembra. Então, a vida no plano espiritual é diferente. E mesmo que a gente pense assim, eu vou desencarnar e vou direto para uma colônia espiritual, a gente tem que entender que quando a gente fala de realidade de cultura, as colônias espirituais ou as cidades espirituais que tem no além, ela também tem a sua própria cultura, ela também tem a sua própria administração, o seu próprio governo, suas próprias regras, suas próprias leis. Tudo dentro de acordo com as leis divinas, sim. Mas a gente tem que entender que o local onde a gente vive, ele diz muito das pessoas que vivem naquele local. Então, isso vai definir muito o local para onde a gente vai, que a gente vai por afinidade. Então, a gente pode entender que isso não é uma regra, que determinadas colônias no plano espiritual, as pessoas que estão ligadas a essa colônia, de alguma forma, estão ali por afinidade. O mais importante é que esteja de acordo com os princípios do Espiritismo, que estão apresentados e desenvolvidos nas obras de Allan Kardec. Se não estiverem, não serei espíritas, mas espiritualistas. Aqui nós temos outra obra, Ave Cristo, do Emmanuel. É uma obra muito interessante, porque é uma obra que é psicografia do Emmanuel, então são vivências reais. Então, vamos dizer assim, se passa, logo nos primórdios ali do cristianismo, ainda em um momento em que os cristãos eram muito perseguidos pelos romanos, e conta a história de um jovem romano que faz parte de um grupo, e vamos dizer assim, até esse momento, ele era um dos últimos remanescentes que ainda resistia em aceitar o Cristo. E eu falo isso por quê? Porque essa não é a primeira história. Então, se a gente for pegar a primeira história para poder entender, e a gente pode ler cada livro de forma independente, a gente vai lá no livro há 2000 anos. Então, quem que são os personagens dessa história? Entre aqueles que a gente pode... que a gente tem notícia através das histórias do Chico. Quem tem o hábito de assistir palestra do Wagner Gomes da Paixão já deve ter visto ele comentar, assim como outros. O próprio Chico, era uma das personagens dessa história, mas principalmente o personagem principal se conta das histórias da reencarnação do Arnaldo Rocha, que é também um dos grandes nomes do espiritismo mineiro, e era amicíssimo do Chico Xavier. Então, é uma história muito bacana, é uma história muito interessante para ler como romance, mas é uma história de muito ensinamento também. Então, o
o romance psicografado é aquele que o médium escreve sob a influência de um ou mais espíritos. Por que eu estou falando essa diferença? Porque existem romances espíritas que não são psicografados. Que às vezes são escritores espíritas que vão escrever, vão trazer um conhecimento, sim, porque ele tem uma base doutrinária. Mas aí é diferente porque muito dos romances espíritas, assim como o livro da Patrícia, assim como o livro Ave Cristo, são baseados em histórias reais que realmente aconteceram. Então, o espírito escreve através de outra pessoa, utilizando-se de corpo físico. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ou da sua mente, inspirando-lhe as ideias do pensamento. É bom a gente perceber que a psicografia, ela tem duas características diferentes, né? Então, tem uma psicografia que é mais intuitiva, né? Vamos dizer assim, mais telepática, onde que é como... E da mesma forma, é como às vezes acontece a psicofonia, é como se o espírito estivesse ditando para a gente, mas telepaticamente. A gente não ouve uma voz. A gente poderia dizer que a gente percebe o pensamento, né? E a psicografia, que a gente chama de psicografia mecânica, onde como se a gente vai pegar na mão de uma criança, né, para ensinar a fazer as primeiras letras, da mesma forma o espírito vai ali agir única e exclusivamente sobre a mão do médium. E essa é uma forma em que muitas obras são colocadas através da psicografia. A própria codificação pode ter sido, eu não estou afirmando, por quê? Porque ao tempo de Kardec era muito mais forte a psicofonia do que a psicografia, assim como é na nossa casa, mas deve ter alguns momentos em que o médium psicografar alguma orientação ou mensagem para Kardec. Assim como a vasta obra do Chico Xavier foi toda psicografada, através de vários espíritos que utilizaram, né, dos seus dons mediúnicos. Para aqueles que gostam de poesia, a primeira obra, né, psicografada pelo Chico é um livro de poesias que chama Parnaso de Além Túmulo, e são diversos poetas que fazem parte da história da língua portuguesa, poesias maravilhosas que vale a pena ser lidas. Aqui nós vamos falar um pouquinho das obras, né? Os bastidores da obsessão. Esse livro é um livro muito bom para ser lido. E eu tenho uma história interessante com esse livro, porque eu sempre gostei de ler, eu sou uma pessoa que eu amo a literatura, diversos estilos. Eu não tenho aquela coisa assim, esse é o meu preferido. Eu sempre gostei muito de ler, desde muito criancinha. E a doutrina espírita, antes de eu conhecer, sempre me despertou uma certa curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, sempre despertou um certo temor. Porque, vindo de uma religião mais ortodoxa, a gente entende que muitas vezes aquilo que a gente não conhece sofre um preconceito e muitas vezes é demonizado. Então, o livro Nos Bastidores da Obsessão foi a primeira obra espírita que eu li. E eu falo que a história é interessante porque eu estava na casa de uma pessoa, né? Ela, na época, frequentava uma casa espírita, ela e o marido. E eu não vou falar que ela é espírita, porque hoje ela já não é mais, e eu acredito... A minha convicção é o seguinte, que se você conhece a doutrina, estuda e compreende, do meu ponto de vista, é muito difícil você abandonar, mas acontece. Estou falando de quem estuda, interpreta e compreende a doutrina, não de quem é um mero frequentador de uma casa espírita. E eu acredito que é o que acontecia com essa pessoa, uma pessoa muito boa. E eu falei assim, você me empresta? Eu fui ver, estava a biblioteca lá, os livros, né? O marido dela era muito mais atuante dentro da casa espírita, eu acredito que ela ia muito para acompanhá-lo. Ele tinha tarefas na casa espírita, ele era passista. E ela falou assim, tá, mas eu vou escolher para você, porque como você não tem conhecimento, não pode ser qualquer obra. E me deu esse livro.
eu leio muito rápido, a minha leitura é muito dinâmica. E era assim, no início da tarde, eu comecei a ler na noite e não dormi porque tive pesadelos. Porque é uma obra de muito conhecimento. Mas, ao contrário do que ela disse, não era indicado para um leigo no Espiritismo. Por quê? Porque a história, como o próprio nome diz, nos bastidores da obsessão, ela conta tudo o que acontecia com uma família que estava sofrendo um processo obsessivo. Então, porque nos bastidores, justamente isso, mostrava toda a dinâmica do que ocorre no plano espiritual, quando é realizada pela espiritualidade o trabalho de desobsessão. E que, nos dias de hoje, é mudado o nome. Essa é uma obra muito antiga, foi psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que antes de desencarnar também foi espírita. Então ele tem um estudo muito amplo, além dessa obra, se eu não me engano, são 5 ou 7, não tenho certeza. Obras tudo como tema de obsessão, e obras maravilhosas que vão esclarecer a gente profundamente sobre o assunto. Mas, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu digo, eu jamais indicaria para uma pessoa que é leiga, que não conhece o assunto. Por quê? Porque a gente precisa ter uma base doutrinária para entender o que é o processo obsessivo. Para a gente entender que o processo obsessivo não é você ser assombrado por espíritos maléficos. Não. Processo obsessivo é um processo de comprometimento entre dois espíritos. E o que acontece é que muitas vezes um está encarnado e o outro desencarnado. Mas os dois têm responsabilidade nesse processo. No processo obsessivo, não existe vítima e algoz. Existem espíritos comprometidos. Ah, mas o espírito está me perseguindo, quer se vingar de mim. Por isso mesmo, se ele acha que tem razões e motivo para a vingança, isso já implica um comprometimento, né, da pseudo-vítima. Porque ninguém vai querer a revanche de alguém que, no entender dessa pessoa, desse espírito, não fez mal a ela. Já falei um pouquinho, né, do livro Violetas nas Janelas, né? É uma obra bacana, é uma obra muito simples de ler. Tem outros livros que complementam a história da Patrícia. Ela escreveu só 4 obras e ali acabou a missão dela como espírito. A médium Maria Lúcia Mariseca de Carvalho também escreve junto com o espírito Antônio Carlos, que também são obras simples. Então, são literaturas que eu acho que tem muita informação, e eu falo porque são obras que eu já li, né? No momento eu já não leio mais, não é algo que me satisfaz do ponto de vista doutrinário de aprendizado, mas são obras que têm conhecimentos e conhecimentos válidos dentro de tudo aquilo que a gente já falou da literatura espírita. O Bispo também é um romance que eu indicaria. Eu falo que assim, foi um dos melhores romances que eu li. Ele vai falar sobre religiosidade, ele vai falar sobre homossexualidade, mas ele vai falar principalmente sobre amor e caridade, que é o que a gente precisa nas nossas relações com os outros e com as diferenças. Eu acho que o espírito, agora eu vou falar, né? Eu já falei, o espírito de José Antônio, eu gosto muito, né? Tem outras obras dele que eu já li. Eu acho que ele passa um conhecimento muito grande, não só da doutrina espírita, mas em vários outros contextos. E se a gente pode ir para várias outras ciências, né? Antropologia, sociologia, em várias de suas obras. Então, quando a gente vai ler uma obra, a obra espírita, qual que é o ponto-chave dela? O conhecimento espírita. Então, o romance, ele vai ser mais leve do que as obras básicas, né? Então, assim, é algo que você pode ler como uma distração, mas que vai trazer muito aprendizado. O Brilho da Verdade, eu já falei dele aqui.
Também é um livro de romance que eu indico. Ele tem uma base doutrinária muito boa. A história do livro Brilho da Verdade, ela é muito contemporânea. Eu não lembro exatamente, não. Psicografada pelo espírito, não sei se é Shelda ou Shelida que pronuncia, mas ela é muito contemporânea porque ela vai falar de algo que é muito presente nos dias de hoje, da diferença e da divergência religiosa. Então ela conta a história de uma família onde 2 irmãos vão por caminhos diferentes. Um é um grande trabalhador e tarefeiro espírita e o outro escolhe a religião evangélica. De início, ele foi porque é onde ele foi acolhido em um momento de dificuldades, né, na vida material. Mas ele continuou sendo um grande representante da igreja dele, mas fazendo o mau uso de um dom, que é o dom da oratória, porque a maioria das pessoas que fazem mau uso e abuso da fé das pessoas, elas têm um dom da oratória muito grande para benefício próprio. Então é aquela questão de que não adianta o que eu falo, o que importa é o que eu vivo. Eu posso vir aqui todas as sextas-feiras e fazer palestras maravilhosas para vocês. E é muito importante aquilo que eu falo. Se puder ajudar uma única pessoa, é muito importante. Mas, do meu ponto de vista, para mim, pessoalmente, se eu não estiver praticando ou vivendo aquilo que eu falo, para mim, não serve de nada, são palavras vazias. Então, é muito importante a gente, às vezes, ter uma diversidade de obras que vão mostrar pontos de vista diferentes do que acontece em nossa realidade. A Ira Divina. Esse é um livro, né, do Rochester. O primeiro que eu coloquei na capa do slides foi A Vingança do Judeu. A Vingança do Judeu, eu li, é um livro dessa grossura, tem mais de 500 páginas, e a história me prendeu tanto que eu li numa noite, pra vocês terem ideia. É um livro muito interessante, uma história muito interessante. E tem a Ira Divina. A Ira Divina, na verdade, se eu não me engano, ela faz parte. É uma história que é uma coleção, se eu não me engano, são 5 livros. Eu nem lembro direito se a Ira Divina é o primeiro livro, mas foi o primeiro que eu li. Eu tenho todos os livros, né? O último, se eu não me engano, o penúltimo é Despedindo-se da Terra. Por que eu coloquei essa obra? Vocês lembram que eu falei sobre questões doutrinárias? E por que eu não repeti a primeira obra lá do Rochester? É um escritor muito bom. Tem obras dele muito interessante que a gente, fazendo análise, tem um material doutrinário, um embasamento doutrinário muito bom. Mas a Ira Divina, para mim, na minha opinião, é pura ficção. São obras contínuas, então o enredo dela fala, né, dos magos. Eu acho que até o primeiro livro, o título dele é Os Magos, em que eles tomam o elixir da longa vida, então uma confraria de homens que tem a vida eterna. E a história do planeta vai se passando até a própria destruição do planeta, e esses magos vão sobrevivendo porque eles tomaram o elixir da longa vida. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter o discernimento e observar. É lógico que é um extremo, do ponto de vista da racionalidade, você pensar num elixir que lhe dá a vida eterna, a gente vai muito para o campo da fantasia. Então, é um extremo realmente que eu peguei por exemplo. Mas a gente tem que entender que o conhecimento, ele é resultado das informações que nós temos. Uma obra espírita romanceada, ela vai trazer entretenimento, mas ela vai te trazer conhecimento na medida que você vai raciocinar, que você vai explorar, que você vai argumentar
sobre toda a informação contida nesse romance. Senão, não deixa de ser mais um romance como qualquer outra obra de ficção, né, ou como qualquer outra obra espiritualista. Médico de Homens e de Almas. Essa é uma obra da escritora americana Taylor Caldwell. Para quem já leu, né, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já leram, é uma obra que assim, eu sou apaixonada com ela, linda. Não é uma obra espírita. Ela conta a história do apóstolo Lucas, né? Para além daquilo que a gente sabe através do Evangelho. Então, assim, não é uma obra espírita, é? Se você for colocar investigar, a gente poderia considerar uma obra espiritualista, sim. Mas quando você vai ler a história é tão envolvente e a história tem tanta informação tão precisa que você fala assim, não, isso realmente está contando a realidade. E se você vai fazer alguma pesquisa e vai comparar com algumas informações trazidas para a gente em obras espíritas a respeito da vida dos apóstolos, você vai ver que tem muito material ali que é verdadeiro. Então eu falo assim, que é o que eu estava falando. Quando você aprende, quando você começa a estudar a base da doutrina, que a gente vai falar dela, a Ana Flávia vai vir falar com a gente sobre as obras básicas, você consegue observar, mesmo que lá não esteja escrito reencarnação, mesmo que lá não esteja escrito mediunidade, mas você consegue ver nas entrelinhas todo o conhecimento que uma obra pode te trazer. E, por último, Ave Cristo, né, entre as últimas, que eu comentei antes, que é psicografia de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, uma obra maravilhosa que traz muita informação para a gente ali do início do cristianismo, para a gente entender toda essa transformação e para a gente resgatar o verdadeiro cristianismo, não aquilo que nós fizemos dele através dos séculos. Não daquilo que nós fizemos de uma religião ou de um conhecimento de uma verdade tão maravilhosa para atender os nossos interesses egoístas. Há debates, há discussões entre as verdades que contém o Evangelho, há debates, há discussões entre as várias ramificações, mas a verdade é que se a gente pegar no Novo Testamento o Sermão da Montanha e quiser dispensar o resto, a gente tem ali um verdadeiro roteiro de conduta, né? Tudo que o Cristo poderia nos dizer, além do que ele exemplificou em vida, está ali. E não posso deixar também de comentar uma coisa. A Bíblia, ela é composta, né, a Bíblia Sagrada, que é utilizado tanto, né, pelos nossos irmãos protestantes, católicos ortodoxos, ela é composta do Antigo Testamento, né, que é a parte que diz respeito às bases do cristianismo como religião que começa a cultuar o Deus único, e também essa parte do Antigo Testamento tem muito dela contido na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e do Novo Testamento, que são os evangelhos escritos pelos apóstolos do Cristo. Mas o que faz para nós o Evangelho, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ser um livro sagrado, é a fé que nós temos no que está contido ali. É na fé que nós temos no mensageiro. Porque se nós não tivermos essa fé, não passa de mais um livro. Então é significativo a forma como nós lidamos com a informação para que ela possa se transformar em conhecimento e para que o conhecimento bem aplicado em nossa vida possa se transformar em sabedoria, porque não são a mesma coisa, são três coisas diferentes.
Então, finalizando, né, essa nossa fala sobre romances espíritas, eu quero convidar vocês a começar, aqueles que nunca leram. A gente tem ali várias obras espíritas para serem vendidas, com preços assim, simples, porque são muitas obras doadas, obras usadas, e está parada ali. E é muito triste de ver. Isso não acontecia antes da pandemia. A gente tinha uma rotatividade muito grande, uma venda muito grande de livros. E eu convido vocês a escolher um livro, talvez por um acaso, considerando que a gente sabe que o acaso não existe, e talvez seja ali alguma coisa que seja importante para você, alguma informação, ou que seja para entretenimento. Mas é assim que a gente começa a investigar e estudar a doutrina espírita, de uma forma prazerosa, até que não seja mais suficiente, e a gente vai se aprofundando mais. Nós vamos trazer aqui também outras obras a serem apresentadas, que o nosso objetivo, nesses 2 meses, vai ser realmente divulgar a literatura espírita e a sua importância. Boa noite a todos, muito obrigado.